Nós vamos agora tirar algumas dúvidas que ficou da nossa última aula de geografia. Alguns alunos reclamaram que não tinham entendido, então nós vamos fazer esse vídeo para ajudar vocês a compreender aquela última aula nossa, né, de geografia. Então, quem tinha dúvidas, preste atenção, acompanhe com cuidado o que a gente vai falar e não fique esperando muito tempo. Pode entrar no grupo e expor a sua dúvida ou pode procurar no privado e falar da sua dúvida, certo? Não acumule as dúvidas não, nós estamos aqui para isso. Hoje nós vamos trabalhar com a última parte de cartografia, nessa alfabetização que a gente tem para o 5º ano. E vamos trabalhar e aprender um pouco sobre as coordenadas geográficas, fuso horário e o uso das escalas, que foi o que mais gerou dúvida em vocês, principalmente com as atividades dos livros, ok? Então vamos nessa. Primeiro passo é vocês procurarem saber o que é a escala, né? Existem dois tipos de escala: a escala gráfica, que é mais usada, e a escala numérica. A escala gráfica, como vocês estão vendo aí, ela é representada por uma linha que é estabelecida no sentido horizontal, lá no cantinho do mapa, e contém divisões precisas entre seus pontos. Tem uma marcaçãozinha de ponto, algumas vêm com cores, outras vêm com tracinho, e esses pontos indicam a referência que você vai fazer entre a medida do mapa e a medida real. Então ela expõe as distâncias na superfície real, que é feita através desse tipo de escala. Como a gente vê nesse exemplo aqui, ó. Eu vou pegar aqui uma canetinha para marcar para vocês. Olha, aqui, ó, bem aqui. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta que seja mais visível. Nós temos a escala gráfica. Olha como é que ela aparece no mapa, tá vendo? Ó. Ela aparece no mapa desse formato aqui, ó. Aqui ela está dividida por cores. Observe, eu tenho o branco e o preto. E quando acaba uma cor e começa a outra, aparece um número aqui em cima. Essa distância, do 0 até o 10, o tamanho desse branco é 1 centímetro. Toda escala vai aparecer sempre como 1 centímetro. Então, do 0 ao 10 é 1 centímetro. Como é que a gente vai usar essa escala? A gente vai pegar uma régua e aqui no mapa eu vou marcar uma distância. Olhe só aqui, eu tenho Atalaia, bem aqui, ó, uma cidade de Alagoas, tá vendo? Atalaia tá aqui, ó. E eu tenho Pilar aqui. Observe que eu tenho 2 pontinhos nos nomes das cidades. Como é que a gente usa a escala? A gente pega uma régua e vai medir a distância de um ponto desse para outro. Ó, de Murici para Maceió. Maceió está aqui, Murici está aqui no canto. Então eu vou medir a distância de Maceió a Murici. Quantos centímetros vai dar essa distância? Vamos supor, nesse nosso mapazinho aqui, que deu aproximadamente 5 centímetros. Se aqui no mapa mostrou 5 centímetros e a escala diz que cada centímetro nesse mapa vale 10 quilômetros, ó, a medida está em quilômetros, cada centímetro vale 10 quilômetros, eu vou pegar os 10 quilômetros que tem aqui e vou multiplicar ele por 5. Aí eu tenho 5 vezes 0, 5 vezes 1. Então, olha, de acordo com esse mapa aqui, não é a medida real, o mapa foi encolhido para caber aqui no slide, a distância entre Maceió e Murici seriam 50 quilômetros. Então é dessa forma que a gente utiliza a escala gráfica, sempre observando, né, essa distância que vem marcada aqui. Então a escala gráfica é o quê? É essa linha horizontal aqui no cantinho do mapa, que representa a distância real que a gente vai calcular a partir da distância dos pontos no mapa. Então, temos outro tipo de escala, que é a escala numérica. Essa escala numérica ela é apresentada no mapa de uma forma fracionária.
onde o numerador indica a medida do mapa e o denominador a distância real. Veja aqui é o mapa de Portugal. Observa aqui, ó, a escala que eu tenho aqui. Está dizendo o quê? Que cada 1 centímetro nesse mapa aqui corresponde a 12 milhões de centímetros, certo? 1 centímetro aqui equivale a 12 milhões de centímetros. Aí eu vou fazer a medida de novo, eu marco aqui um ponto em Portugal, marco um outro ponto em Portugal e faço a medida dessa distância aqui, de um ponto para outro. Depois eu multiplico essa distância daqui como está na escala. Vamos supor que aqui deu 2 centímetros, então nós vamos multiplicar os 12 milhões que tem lá por 12 centímetros, que vai dar 24 milhões de centímetros. Depois que a gente calcula isso na escala numérica, a gente tem que converter para quilômetros. Então, se nós temos 24 milhões, né, 24 milhões de centímetro, se eu for converter isso aqui em metro, né, eu vou ter 240 mil metros. Se eu for converter em quilômetros, eu vou ter 240 quilômetros. Então, a gente observa que essa distância que foi medida aqui no mapa, que deu 2 centímetros, na realidade, lá em Portugal, daria 240 quilômetros de distância de um ponto para outro, certo? Então, é dessa forma que a gente vai utilizar-se das escalas para compreender o mapa. Recapitulando o que nós falamos, olha esse mapa do Brasil aqui. O ponto mais ao norte do Brasil é chamado de Oiapoque, fica aqui em cima, bem aqui em cima. E o ponto mais ao sul do Brasil é chamado Chuí e fica nesta pontinha daqui do Brasil. Aí vamos supor que eu queira saber a distância entre esse ponto aqui, o Oiapoque, até o Chuí, que é o ponto mais ao sul do país. Eu vou usar essa escala, ou seja, cada 1 centímetro no mapa equivale a 79 milhões de centímetros na realidade. Aí, da mesma forma que a gente fez lá no mapa anterior, a gente vai medir isso aqui, vamos supor que isso aqui vai me dar 20 centímetros. Vou pegar os 79 e vou multiplicar por 20. Ó. Aí eu vou ter terei aqui, ó, 1 bilhão 580 milhões de centímetros. Convertendo isso aqui em quilômetros, né, nós teremos 15.800 quilômetros de distância do Oiapoque ao Chuí, se a medida no mapa for de 20 centímetros. Lembra que a gente está usando um mapa virtual aqui na tela e as medidas podem não bater com o mapa que você tenha em mãos para usar. Mas é dessa forma que a gente utiliza a escala para fazer as nossas medidas dos mapas. Aqui nós temos uma comparação de duas escalas. Observe, o mapa do Brasil, aqui grande, esse mapa ele é maior e a escala dele está de 1 para 25 milhões, a escala numérica dele. 1 centímetro no mapa equivale a 25 milhões de centímetros na realidade. Observe que a gente agora pegou aqui, ó, esse pedacinho aqui do Brasil, que é o estado do Rio de Janeiro. Olha que a escala aqui no Rio de Janeiro já é diferente. Como o mapa do Rio de Janeiro é menor, a gente ampliou ele para ficar desse tamanho. Nesse tamanho daqui, a escala é de 1 para 4 milhões. Nesse tamanho aqui no mapa original do Brasil, qual é a escala que eu uso? 1 para 25 milhões. Se eu crescer o mapa do Rio de Janeiro e deixar ele desse tamanho, a escala diminui para 1 centímetro, vale 4 milhões na distância real. Então observe, quanto maior for o mapa, menor vai ser o tamanho, vai ser a proporção dessa escala. Então essa que vocês viram é a escala numérica, né? É o mais complicada de usar, porque você tem que converter centímetros em quilômetros no final, mas é uma forma de você conhecer, orientar-se, localizar-se, medir distâncias em um mapa.
A escala gráfica é mais simples de usar, né? Observe vocês que essa escala aqui, ela tem uma distância aqui, ó, no mapa de Sergipe. Então, se eu quiser saber a distância de Aracaju, olha que o Aracaju está nesse pontinho aqui onde eu estou marcando agora. Ó, bem aqui, ó. Aracaju está aqui. Monte Alegre, que é a sua cidade, a nossa cidade, está aqui, ó. Ó, Monte Alegre está aqui, ó. Aí eu quero saber a distância entre Aracaju e Monte Alegre. Então o que é que a gente faz? A gente vai medir em linha reta, pega uma régua e mede Monte Alegre até Aracaju. E vai dizer, por exemplo, que essa distância em centímetros equivale a 15 centímetros, né? Se é 15 centímetros e a escala está me mostrando aqui, cada centímetro no mapa vale 5 quilômetros na realidade. Observe que o mapa começa nesse ponto e acaba nesse aqui. Então essa distância de 1 centímetro vale 5. Se o mapa for isso, significa dizer que a gente vai multiplicar os 15 por 5, que é a distância que tem ali, para a gente poder encontrar a distância real desse mapa, né? Essa medida aqui vai dar 75. Vocês sabem que essa não é a distância de Monte Alegre a Aracaju em linha reta, mas eu estou fazendo uma conta aqui em linha reta aproximada sem fazer a medição com a régua corretamente. Vocês podem pegar o mapa de Sergipe, qualquer um mapa que tenha a escala, e fazer essa medição para encontrar. Como é que a gente utiliza? Usa a régua, mede a distância no mapa e multiplica pelo valor que está na escala. Dessa forma a gente conhece a distância real. Olha outra escala aqui, ó. Aqui é o mapa do Brasil. Olha que cada centímetro nesse mapa, olha, eu estou mostrando vários mapas para vocês entenderem que a escala muda de acordo com o mapa. Então, observe que nesse mapa aqui, ó, cada centímetro que vai do zero até aqui vale quantos quilômetros? Valem 220 quilômetros, né? Então, se eu pegar o mapa de Sergipe aqui e medir de uma ponta a outra aqui, a gente vai medir essa distância, deu 1 centímetro. Então, significa dizer que lá do extremo nordeste para aqui, para o noroeste mais ou menos, vai dar 220 quilômetros de distância real, certo? Eu tenho aqui o estado do Mato Grosso, eu quero saber, né, medindo do ponto mais ao norte do Mato Grosso até o ponto mais ao sul do Mato Grosso, que é esse aqui, ó, essa distância, meça os centímetros, multiplica por quanto? 220. E a gente encontra a distância real. Então, toda vez que tiver uma escala a ser trabalhada, você trabalha desse jeito. Usa a régua, mede a distância no mapa, multiplica pelo valor da escala e encontra a distância real. É para isso que servem as escalas nos mapas geográficos, seja qual mapa que for, certo? Agora, nós vamos ver um pouco sobre coordenadas geográficas. O que é uma coordenada geográfica? São linhas que imaginárias, né? A gente não tem essa linha na realidade, são linhas imaginárias que circulam o globo terrestre e que servem de orientação para que a gente possa localizar determinados lugares no mapa. Como a gente já viu na aula passada, nós temos duas linhas principais. Nós temos a Greenwich e nós temos o Equador. O que é que eu quero dizer? Todos os meridianos, que são essas linhas verticais no mapa, que vêm do sul para o norte, do norte para o sul, essas linhas são chamadas de meridianos, certo? São meridianos. E essa linha, o meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano, é o meridiano 0 graus, ele divide o planeta em leste e oeste. Então, se você for localizar o Brasil, né, é fácil observar que o Brasil está aqui localizado a oeste do meridiano de Greenwich, né? O Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich. Esse país aqui é a Austrália. A Austrália está localizada como? Ao leste do meridiano de Greenwich. Então, as coordenadas geográficas têm essas referências. A linha do Equador são chamadas de paralelos, né? Então, a gente tem a linha do Equador, que é o paralelo de 0 graus, e ela divide a Terra em norte e sul.
certo? Nós temos aqui, por exemplo, a Austrália, que nós já falamos, ela fica ao sul da linha do Equador. Se nós formos observar a Groenlândia aqui em cima, ela vai ficar ao norte da linha do Equador. Então, observem bem. Qual é a referência completa que eu posso ter do mapa da Austrália, né? A Austrália está localizada a leste da linha de Greenwich e ao sul da linha do Equador. A Groenlândia está localizada a oeste do meridiano de Greenwich e ao norte da linha do Equador. O Brasil, esse país tão lindo que a gente vive, ele está dividido. Ele tem uma parte dele que fica no sul, a maior parte do Brasil fica no sul, mas ele tem um pedacinho dele que também fica na parte norte do nosso planeta, né, no hemisfério norte. Então nós temos a linha do Equador, acima da linha do Equador, hemisfério norte, abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. E o Brasil, este país lindo, ele tem alguns estados cortados pela linha do Equador, dividindo o Brasil. A maior parte no hemisfério sul, mas uma pequena fração do Brasil fica localizado no hemisfério norte. Então, só recapitulando, né? As linhas verticais são chamadas de meridianos, né? E localizam para leste ou para oeste. As linhas horizontais são chamadas de paralelos e fazem as suas localizações norte e sul, ok? Continuando com o nosso tema, eu tenho aqui para mostrar a vocês esses meridianos e paralelos nesse mapa aqui, ó. Ele está dividido assim, ó. Meridiano zero. Quem é o meridiano zero? O meridiano de Greenwich. Quando a gente caminha para leste desse meridiano, a gente vai contando os graus, ó. Meridiano de 20 graus, 40 graus, 60 graus, 80 graus. Toda vez que a gente vai localizar um lugar no planeta, a gente usa graus. Da mesma forma, o paralelo do Equador está aqui, ó, 0 graus. Acima, vai contando os graus, 10, 20, 30 graus. E abaixo, nós vamos contando também 10, 20, 30 graus. Está marcado esses pontos aí. Então, observe esse ponto A no mapa. Como é que a gente localiza esse ponto A? Então, eu posso dizer que o ponto A está localizado a 100 graus, olha que ele está nessa linha dos 100 aqui, a 100 graus leste e 50 graus sul. Quando eu digo 100 graus leste, você já sabe que vai olhar à direita de Greenwich. Vai procurar 100 graus à direita. Achei os 100 graus. Vou descer nessa linha de 100 graus. Agora eu quero 50 graus sul. Se é 50 graus sul, é abaixo da linha do Equador. Quando essas duas linhas se cruzam, a gente tem uma coordenada geográfica onde fica localizado o ponto A. Entenderam? O ponto I, esse ponto I aqui, ó, que fica no continente africano. Nós temos a localização desse ponto I é o quê? 20 graus leste, 10 graus norte, ou seja, ele fica à direita do meridiano de Greenwich e acima da linha do Equador. Então, a localização do ponto I é 20 graus leste, porque ele está à direita, e 10 graus norte, porque ele está acima da linha do Equador. Ok? O ponto D, bem aqui em cima, ó. Como é que está localizado esse ponto D? 140 graus oeste. Agora eu digo oeste porque ele está localizado à minha esquerda do meridiano de Greenwich. E 80 graus norte. Ou seja, ele está 80 graus acima da linha do Equador e 140 graus à esquerda do meridiano de Greenwich. Então aqui eu tenho, ponto D, está localizado onde? 140 graus oeste, 80 graus norte. O ponto C, é esse ponto aqui da América do Sul, ele está localizado como? 60 graus, olha que eu desço nessa linha daqui, ó. 60 graus oeste, lembrando que para cá é oeste, para cá é leste, né? 60 graus oeste, 20 graus sul. 60 graus oeste,
20 graus sul, é a localização do ponto C. Então as coordenadas geográficas a gente usa dessa forma, ok? Para encontrar um endereço, para encontrar alguma coisa que a gente esteja procurando, a gente vai usar desse jeito, né? Existem frações. Se eu quero encontrar uma cidade mesmo específica, a gente vai encontrar, mas vai encontrar com todas as frações que a gente tiver direito, ok? Continuando. Ó, só para a gente completar, né? A linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, essa linha a gente chama de, a medida dela a gente chama de latitude, né? Latitude norte, latitude sul. O meridiano de Greenwich, que divide a Terra em e leste, né, é longitude. 30 graus de longitude leste, 90 graus de longitude oeste, 60 graus de latitude norte, né, 60 graus de latitude sul. Aí quando a gente tem essas especificações, a gente consegue medir e encontrar especificamente qualquer lugar. Eu quero mostrar a vocês aqui. A gente vai entrar aqui numa... Vamos ver aqui, ó. Aqui é só para vocês verem como é feita essa localização, certo? Eu peguei aqui a cidade de Monte Alegre no Google Maps, né? Estamos aqui em Monte Alegre, só para vocês terem uma ideia. Aparece aqui, ó, dentro da barra de endereço, né, a localização de Monte Alegre. Monte Alegre está localizado a menos 10 graus de latitude e a menos 37 graus de longitude. Como é que a gente faz essa leitura? Significa dizer que ela está a 10 graus sul, abaixo da linha do Equador, e 37 graus oeste, à esquerda do meridiano de Greenwich, certo? Então essa é a nossa localização aqui em Monte Alegre. Vocês veem aqui nesse mapa que eu mostrei para vocês. E o fuso horário? Essas coordenadas geográficas, elas também servem para determinar o fuso horário do planeta. Vocês já devem ter visto na televisão um jornal ou num jogo de futebol, alguma coisa quando o jornalista diz: nós estamos aqui em Londres, né, a 3 horas aí do Brasil. Por que eles dizem isso? Porque o fuso horário ele muda de acordo com a distância do meridiano de 0 graus. Então, ó, aqui, nesse ponto aqui que eu fiz o X, está o meridiano de 0 graus. Então, quando aqui, olha que ele passa bem por Londres, tá vendo? Londres está aqui, ó. O meridiano passa bem por Londres. Então, quando eu olho os fuso horários à direita do mapa, a hora em relação ao meridiano aumenta 1 hora a cada 15 graus. Quando eu olho para a esquerda desse meridiano, a hora diminui 1 hora a cada 15 graus. Cada cor que você está vendo no mapa é um fuso horário diferente. Os países, eles não adotam literalmente a mudança de fuso horário pelo meridiano. Eles fazem adaptações nesse fuso horário para não ficar muito confuso o horário dentro do próprio país. Quando um país é muito grande, então ele tem mais de um fuso horário, né? O Brasil tem mais de um fuso horário, por exemplo. Então cada linha dessa corresponde a um horário diferente. Aqui eu tenho, nessa linha daqui que tem o X, o meridiano de Greenwich marcando 0 horas. Na medida que eu caminho para essa linha daqui, onde eu marquei agora, eu vou acrescentar, são 3 horas de diferença em relação ao meridiano de Greenwich. 3 horas de diferença. Se eu sair daqui do meridiano de Greenwich, ó, tô aqui nele, certo? E vou aqui para Tóquio, no Japão, ó. Em relação ao meridiano, para mim chegar aqui em Tóquio, eu modifiquei o horário, certo? Eu não tô mais na mesma hora. Se aqui for, por exemplo, meio-dia,
Aqui em Tóquio será que horas? 9 horas depois disso. Certo? Da mesma forma quando sair aqui do Brasil. Nós temos 9 horas de diferença, mais as 3 que são de diferença daqui para cá. Então, do Brasil, quando no Brasil é meio-dia, em Tóquio é meia-noite, porque são 12 horas a diferença do fuso horário do Brasil para o Japão. Então, essa é a mudança de fuso horário e uma das utilizações desses meridianos. Servem também para orientar a divisão do fuso horário no planeta. Vamos ver mais especificamente, num mapa melhor de se compreender. Observe aqui, ó, em relação à hora, aqui onde o marco zero. Se eu venho para a esquerda, a cada 15 graus muda-se uma hora. Observe que essa linha daqui, ó, que marca a linha que cruza o Brasil, ela está aqui, menos 3 horas, certo? E essa que está aqui no Japão, ela cruza mais 9 horas. Então, se eu tenho menos 3 e aqui eu tenho 9 horas de diferença, quando eu saio daqui para cá, eu caminhei, né? Eu avancei 12 horas no relógio. Então, veja a mudança do fuso horário no nosso planeta. Observe também o fuso horário brasileiro. Nós temos aqui um mapa que mostra essa divisão. Seguindo, se fosse para a gente seguir exatamente os meridianos, esse pedacinho aqui do Nordeste, esse daqui que vem, seria menos 2 horas em relação a Greenwich. Vinha para aqui, ó, quando chegasse daqui, Sergipe ia estar cortado em 2 horários, por exemplo. Aqui o Brasil teria um outro horário e aqui o Brasil teria um outro. Então o Brasil estaria dividido em 1, 2, 3, 4 horários diferentes se fosse ser obedecido, às regras dos meridianos. Então o que é que fazem? Politicamente, os governos mudam esse fuso horário, dividem de forma diferente, e então o Brasil ficou com 2 fuso horários. Cada cor dessa que vocês estão vendo no mapa representa 1 hora, ok? É 1 hora de diferença. Vamos lá. Como eu tinha dito anteriormente, Brasília, 3 horas. Aqui é 2 horas. Ou seja, tem 1 hora a menos em relação aqui. Sergipe, aqui, o meridiano, que é essa linha pontilhada, vem e arrodeia aqui por fora do país, para que o país fique com menos fuso horário do que se fosse dividir exatamente pela linha dos meridianos. Então nós temos 2 fuso horários. No horário de Brasília, nós temos todos esses estados aqui: Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, o Distrito Federal, Minas Gerais, o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todos esses estão a menos 3 horas de Londres. Já esses outros aqui estão a menos 4 horas. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Amazonas e Acre estão a menos 4 horas de lá. Então, quando aqui é meio-dia, lá ainda são 11 horas, certo? Então, 1 hora a menos em relação ao fuso horário de Brasília. Bom, espero que a gente tenha tirado as dúvidas de vocês. Estudem, aguardem as atividades, que nós mandaremos as atividades na sexta-feira, todas as atividades dos assuntos que nós estamos estudando, certo? E que Deus abençoe cada um e que essa pandemia acabe logo para a gente poder voltar à nossa prática de aula.